Se eu soubesse antes o que sei agora, faria tudo exatamente igual. Para falar sobre o passado, o futuro, minha convidada de hoje é uma vidente. Júlia Soares, seja bem-vinda ao Além dos Outdoors. Muito obrigada, Ed. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contando um pouquinho do que eu faço. Olá, pessoal. Começa mais um Além dos Outdoors. Esse que continua sendo o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Lembrando sempre que quem faz toda a técnica aqui é a Pureza Filmes. Um abraço, Tatu, Paulo, Israel, a nossa produtora. E você pegou essa entrevista na metade, está na TV, não vai poder assistir inteiro, na rádio. Lembra sempre, perdeu uma parte da entrevista ou quer rever, perdeu alguma informação, tem lá no YouTube o programa completo. E no nosso site, bauru.site, tem todas as informações, contato da nossa entrevistada, os canais onde o programa passa, os horários, tudo certinho, tanto na TV quanto no rádio. É isso, vamos começar então o papo de hoje. Júlia, me explica o que é ser, tá lá no seu Instagram, Juvidente. O que é ser vidente? Vidente, como o próprio nome já fala, é a pessoa que vê. Só que ela vê além dos seus olhares. Então, o seu olhar ele está preparado para ver aquilo que é natural. Ou seja, aquilo que é palpável, né? Então, você vê aquilo que é matéria. Certo. O vidente, ele vê além da matéria. Então, ele vê algo que vai além, que é a energia, a frequência. Então, o vidente nada mais é do que aquele que vê além dos seus olhos naturais. Certo. E na sua história, isso são pessoas especiais, diferentes, né? Não é todo mundo que tem esse poder. Não, não é todo mundo. É uma coisa que eu já nasci com isso, mas eu tive que ir preparando, porque no começo era algo que me assustava muito, porque eu não sabia lidar muito com isso. Então, desde pequena, assim, eu tinha medo das pessoas, porque, de fato, eu lia a energia delas, mas eu não sabia lidar com isso. E eu fui moldando isso para poder hoje atender pessoas com isso. Quando você passou a perceber que você tinha esse dom? Olha, quando eu era bem nenezinha mesmo, coisa de 3 anos, que é quando eu tenho lembrança, né, de 3 anos, eu já via coisas que as pessoas não estavam vendo. Então, eu apontava, olha aquilo ali e tal, eu estou vendo um anjo, eu estou vendo isso, porque minha mãe me ensinava que era anjo. Certo. Então, e aí as pessoas falam, não tem nada ali. E aí eu comecei a ver que algo diferente tinha comigo. E aí, todo lugar que eu andava, eu via algo e as pessoas não viam. Eu escutava algo e as pessoas não escutavam. E aí eu comecei a achar que eu estava errada aqui, que eu não era daqui. Eu não me sentia pertencente, porque ninguém estava entendendo aquilo que eu estava vendo. Então, por muitos anos, assim, eu passei a ser literalmente uma pessoa muito fechada, uma criança muito fechada, porque as pessoas não entendiam. Eu falava, eu estou vendo, outras pessoas não estão vendo, mas por que eu estou vendo? E ninguém me explicava aquilo. As pessoas só falavam, não, Júlia, não tem nada ali. Então, por muito tempo, eu fui uma criança muito fechada, que eu não entendia por que eu tinha aquilo ali. Quando eu era muito pequenininha, sim, mas depois se tornou algo muito natural. Então, assim, não me fazia mal as coisas que eu via. Eu tinha medo das pessoas, não das coisas além que eu via da energia, mas de algumas pessoas, quando eu via que a intenção delas era algo mais ruim, eu tinha medo da pessoa. Da pessoa. Mas, assim, outras coisas que eu via, consciências, energias, eu não tinha medo, porque nada disso me fazia mal. Tá, isso que você faz, depois nós vamos falar do seu atendimento e etc. Mas, assim, você acha que... Você fala muito a palavra energia. Sim. Você acha, onde entra a religião nisso? Não tem nada a ver com religião, tem a ver com religião. Você falou de anjo. O meu trabalho não tem nada a ver com religião. Literalmente, eu uso o meu dom para que as pessoas encontrem a melhor versão delas. Então, a minha evidência ela serve como uma alerta. Então, por exemplo, Júlia, estou passando por uma situação assim. Você consegue me ajudar? Qual decisão melhor tomar? Então, é literalmente para isso que serve. Não é só para tirar curiosidades. Eu falo que a minha consulta, eu não respondo qualquer coisa. Então, antes da pessoa, quando ela vem ser consultada, eu falo, o que você quer saber? Porque tem gente que quer informações para o bem delas, não para a evolução delas. E a minha consulta é para que você tenha uma informação para a sua vida. Meu casamento está péssimo, devo largar ou não? Sim, isso é algo que eu vou te aconselhar. É claro que eu falo assim, eu não gosto de revelar, por exemplo, uma traição. Então, eu sempre vou te aconselhar, quando eu vejo algo assim, o que você pode fazer numa situação que o casamento está assim. Então, eu não gosto de falar, seu marido está te traindo com fulano, porque isso daí vai gerar mais discórdia do que... Mas você consegue saber isso? Consigo. Você consegue sentir? Consigo. Através do olhar da pessoa. Só de olhar? Caramba, não olha muito pra mim, não. Sim. Viu? Sim, através do olhar. Vamos lá.
Eu vou fazer uma pergunta pequena, simples, que é complexa. Quais são os seus dons? Eu tenho o dom, assim, de vidência, que é aquela pessoa que vê, como eu falei para você, além dos olhos naturais, da clarividência. A clarividência, ela é uma extensão da vidência. Então, o clarividente, ele tem acesso a coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer e coisas que estão acontecendo naquele momento. Então, assim, eu não sei se você sabe um pouquinho de física quântica, mas a gente fala que a linha do tempo ela não existe. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é que eu leio o futuro, é que eu encontro, literalmente, a energia sua daquela versão que já existe. Então, eu faço uma leitura de uma versão sua que já existe, que você consegue acessar, e de acordo com o que você está fazendo, você vai acessar ela. Então, se você não quer acessar aquela versão, por exemplo, negativa, eu falo, olha, você precisa mudar algumas coisas assim para não acessar aquela versão negativa, porque ela já existe. Então, tem essa questão também aí da física quântica, tanto que eu falei para você que a minha evidência, ela leva a pessoa a fazer o autoconhecimento. Então, eu sou mentora também de autoconhecimento e lei da atração. Certo. Lei da atração tem a ver com, tipo, aquele livro O Segredo? Sim, só que o livro O Segredo, ele passa algumas técnicas, mas a lei da atração em si, ela vai muito além. Por quê? Se você só sabe as técnicas das leis da atração, mas você tem muitas coisas que te travam, você não consegue ter aquilo que você sonha. E a pessoa fala o quê? Lei da atração não existe. Mas ela existe 24 horas por dia. Então, você querendo ou não, você acreditando ou não, ela está acontecendo agora na sua vida. Mesmo que você não acredita. Então, se você fala, Júlia, eu não acredito em lei da atração, eu falo, tudo bem, mas ela está acontecendo na sua vida. Tá, aquele negócio que minha mãe falava, tipo assim, eu falo assim, vai morrer. Ela não fala isso, porque atrai. Isso daí existe? Energia negativa. É? Tudo é energia, tudo. Esse copo tem energia, esse microfone tem energia, eu tenho energia, aquilo que você fala, só que é uma energia que você não está vendo, mas ela está ali. Quando a gente fala, tem uma frequência. Essa frequência, ela gera uma energia. Você já viu aquele teste que você põe um copo de água e vai falando um monte de coisa ruim para a água e depois você bebe ela? Diz que ela fica horrível, fica amarga. Nunca vi. E se você colocar um copo de água e falar só coisas positivas para ele ali durante uma semana, a água diz que fica doce, fica gostosa de beber. É exatamente isso. É energia. Então, quando você fala, você intenciona a energia para aquilo. Então, sim, falar algo também tem energia, né? Atrai. Entendi. Então, vamos lá. Vidência e clarividência. Vidência. E tem a telepatia também. Telepatia. Isso é interessante, telepatia. É interessante. Telepatia é você sentir o que outra pessoa sente ou tentar se comunicar com outra pessoa que não está perto de você. É isso? O que é telepatia? Telepatia é uma pessoa que tem praticamente um poder com a mente. Então, eu consigo me comunicar com pessoas que também são telepatas. Se essa pessoa é telepata, ela consegue se comunicar comigo através da mente. Se essa pessoa não é telepata, eu consigo, através da minha telepatia, sentir aquilo que a pessoa ou está pensando ou está sentindo, porque ela não consegue se comunicar. A comunicação só existe se a pessoa for telepata e quiser essa comunicação também. Ela precisa querer a comunicação, senão eu não consigo ter uma comunicação com ela. Entendi. E como que você acha que isso mudou sua vida? Se mudou para o bem ou para o mal? Você acha que isso dificulta a sua vida social, como esposa, mãe, mulher, ou na sociedade? Ou isso melhorou para você? Foi bom? Isso foi maravilhoso, literalmente. Porque, como eu falei, quando eu era criança, eu era uma criança muito fechada, porque eu não entendia o que eu tinha. E isso fez com que eu fosse uma criança curiosa, que buscasse entender aquilo que eu tinha. Eu precisava entender aquilo, porque eu não me encaixava aqui. Perfeito. E aonde eu fui buscando, eu fui entendendo o que eu tinha. Então, eu falei, caramba, eu posso usar isso daí para mim, para me defender, para me alertar. E, de fato, foi. Então, durante toda a minha vida, assim, eu era alertada pelo meu dom a tomar cuidado com pessoas, a tomar cuidado com lugares, a não fazer certas coisas. E tudo era batata. Você consegue olhar para uma pessoa e saber se ela é mau caráter ou não, assim, sim, já de cara? Assim, isso daí de cara. Se você precisa tomar cuidado com ela ou não. Isso daí não precisa, às vezes, nem trabalhar um pouco a energia com ela, de cara. É porque é literalmente como um alerta para mim. Tá vendo, Tatu? Eu tô tomando cuidado, Tatu. Eu tô na defensiva. Você viu que eu vi só perguntinha simples, curta aqui? Dá pra ver. Viu? Vamos lá. Como que é o seu atendimento? Eu vou lá para você me ajudar. O que você faz? O que você precisa de mim? Como que funciona? Geralmente, quando a pessoa chega, ela vem pela vidência.
Porque Certo. eu faço muitas previsões e acerto muitas previsões e elas estão vendo. Tipo mãe de Ná. Sim, É inclusive assim. eu acertei várias da Virgínia e a Virgínia veio para o meu perfil. Ela veio olhar meu perfil e isso aí, quando eu postei e as pessoas viram, nossa, as pessoas enlouqueceram. Meu Deus, a Virgínia. E eu faço várias, mas por que eu faço sobre os famosos? Porque é através dali que a pessoa vai ver o quanto eu acerto. E aí as pessoas vêm pela curiosidade, quer fazer uma pergunta. Então, ela vem para perguntar. E aí, quando eu respondo aquilo que ela quer, que vai ajudar ela, eu deixo, olha, você está assim, precisa tomar cuidado com isso, só que você precisa fazer tal coisa. E o que ajuda, em qualquer caso, é o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? É você se conhecer, o próprio nome já fala. E o autoconhecimento ele tem comprovação científica. Então, a minha vida em si serve para a pessoa vir até mim para descobrir algo que ela está passando, mas aí eu já encaminho ela a fazer literalmente uma outra consulta, que é onde ela vai se conhecer. Eu falo que o autoconhecimento, você apenas vai lembrar de quem você é. Porque quando você nasce, você esquece de quem você é. Porque você já esteve aqui outras vezes, só que você esquece. Você acredita em reencarnação? Várias vezes. Reencarnação é uma palavra religiosa, como Certo. eu não tenho religião. Tá. Mas você é uma energia. O seu corpo ele é uma matéria. Existe Tá. uma energia no O teu corpo corpo. morre, a energia continua. A aí. energia continua. Tá. E você já veio de Deixa eu dar o outras. contraponto para causar entretenimento. Eu acho que esse negócio de autoconhecimento é subjetivo. Por quê? Se você for um merda, não é bom você se autoconhecer. Porque se você for um cara ruim, se você for uma pessoa... Autoconhecimento, você vai se conhecer e vai achar ruim. Vai ficar, entendeu? Sim. Eu acho que esse negócio de se autoconhecer, eu acho que isso daí é muito superestimado. É para isso mesmo. É para você identificar o quanto você é ruim, o autoconhecimento. Sabe por quê? Todo mundo que está aqui, ninguém é bonzinho. Todo mundo tem Principalmente questões... nessa sala aqui. Ninguém todo mundo tem questões para aprender. Todos que estão aqui. Você já ouviu um termo falando que aqui é o inferno? E não Sim. que a gente vai para o inferno? Não, aqui. Porque todo mundo que está aqui tem lições. Aqui é praticamente um lugar de experimentação para que você aprenda as suas lições. O autoconhecimento é literalmente para você identificar aquilo que você foi para que você não continue sendo. Porque se você continuar sendo, você vai colher coisas que você colheu lá que você não gostava. E que provavelmente quem está procurando não está gostando. Então, Júlia, minha vida financeira está travada. Vamos olhar o que você fez de errado para poder corrigir? Júlia, meu profissional, não consigo encontrar algo que faça eu ter sucesso. Porque o sucesso todos conseguem. Só que uma minoria tem. Porque ninguém entende sobre o autoconhecimento. Se todo mundo entendesse... A gente está 5 anos entendesse... tentando aqui. Precisa fazer uma consulta aí para destravar isso aqui, Paulo. Exatamente. Então, o autoconhecimento é para você identificar mesmo os pontos negativos. Porque você identificando eles é a única forma de você mudar. Como que você vai fazer uma consulta, por exemplo, de evidência comigo? Júlia, meu relacionamento está legal? Eu falo, não está. Tá, mas e aí? Como que eu vou fazer para melhorar ele? Onde eu falo, você precisa se conhecer. Não adianta você se relacionar com uma pessoa que você não conhece. O relacionamento não vai dar certo. Entendi. Você precisa se conhecer e a pessoa também, para que vocês dois se compartilhem energias dos dois se conhecendo. Senão não tem como. Me fala, o que você já previu, o que você já viu que assim foi muito importante, que falou, nossa, isso deu um resultado interessante? Olha, uma que foi bem assim no começo que eu comecei a trabalhar com isso, que gerou um pânico para a pessoa e para mim também. Não é que gera um pânico, eu fiquei apreensiva na hora que ela voltou para me contar. Foi uma mulher que mandou a foto dela e do marido dela e queria saber como estava a vida deles. E eu falei assim, olha, vocês dois estão correndo risco de morte. E é uma coisa que eu não gosto de revelar. Não gosto mesmo, porque eu não gosto. A pessoa vai entrar em pânico e esse não é a minha intenção, esse não é o meu trabalho. Mas ali estava nítido. Aí eu falei, alguma coisa precisa ser feita. Eu falei, e você, a energia é mais nele. Se você estiver com ele, você vai junto. Passou umas 2 semanas, ela voltou. Júlia, meu marido foi morto no meio da rua. Era para eu estar com ele naquele dia, eu não estava. E aí, esse dia, eu peguei e falei assim, caramba. E ela, enfim, ela estava muito triste, eu tentei acalmar ela. Só que, desse caso, eu postei um pedacinho. Não revelei, lógico, a pessoa, não faço isso, mas eu expliquei um pouquinho do que tinha acontecido. Nossa, aí veio muita gente. Veio o caso de televisão mesmo, que a mãe está procurando o filho desaparecido faz muitos anos e querendo que eu encontre o filho dela. E aí veio pessoas querendo saber também onde estava o corpo, e em alguns casos eu vejo onde está o corpo enterrado.
um desses casos eu vi. Eu não conseguia falar, tipo assim, o local da pessoa, mas eu via a cena. Tipo, se eu pegasse um papel, eu conseguia desenhar onde a pessoa estava. Então, assim, mas é uma coisa que eu não gosto muito, porque já vai entrando em coisas que não é minha parte, né? Que é crimes, essas coisas não. Mas veio bastante. Aí, nessa época, eu acabei não pegando a maioria das coisas que vi, mas já veio de tudo. Que era um vidente, ajudava a polícia a encontrar, desvendar crimes? Não tinha uma série? Nos Estados Unidos... Mentalist chama a série. Nos Estados Unidos e na Rússia, existe um vidente que trabalha para eles, inclusive. Ah, é? Dentro do governo lá deles, do poder, porque o vidente é a pessoa que ajuda eles a identificar o que a Rússia está tramando contra eles. E a Rússia tem a mesma coisa. Eles trabalham para ele. Tá. Vamos lá. Na sua bio, que eu li, tá lá, a primeira coisa que tem, antes de tudo, depois do nome, tem lá Ariana. Você acredita em horóscopo? Você acha que isso tem alguma coisa a ver? O horóscopo é uma parte do autoconhecimento. Certo. Sim. Os signos, né? O mapa astral. O mapa astral é um mapa riquíssimo de autoconhecimento. Eu trabalho com o mapa numerológico e com a matriz do destino, que também são 2 mapas de autoconhecimento. Mas o mapa astral eu amo, não faço ainda para os meus clientes, mas eu amo e é de autoconhecimento puro, puro, puro. Você fazer um mapa astral da sua vida, você já vai estar assim super guiado, sabendo o que você está fazendo de errado, o que você precisa fazer. É maravilhoso. O nosso querido amigo João Bidu, que é famoso, né, por fazer o mapa astral, fazer essas coisas assim, ele virou meme na internet porque ele falou que o ano seguinte seria um ano tranquilo, né, um ano melhor, e teve a pandemia, no ano que ele falou que ia ser mais tranquilo. E aí falou assim, os astros me traíram, né? Porque os astros me traíram. Você acha que é possível você errar também? Como eu falei, o vidente não é que ele prevê o futuro. Ele vê uma versão sua que já existe. Então, é para isso mesmo que serve o vidente, para te alertar. Porque se eu estou fazendo a previsão para você, significa que você consegue mudar aquilo. Senão, eu já não via mais. Entendi. Já aconteceu. Então, se eu estou falando para você, olha, você precisa tomar cuidado com isso, é porque pode ser evitado. Então, não é que a gente erra, é que você evita daquilo ali acontecer. Mas é tipo assim, é praticamente energia não mente. Tudo, como eu falei, tudo é energia. Então, a pessoa que tem esse dom, ela praticamente está lendo a tua energia, é você que está mostrando ela. Entendi. Mas você acha que assim, as pessoas do signo tem as características do signo mesmo? Sim? O que acontece? A maioria vê o signo solar, que é o signo principal que a gente fala, por exemplo, o Áries. Mas a pessoa ela não se define só por aquele signo. Existe o ascendente, a lua, existe várias casas, existe planetas. Então, a pessoa, para ela entender, ela tem que ler o mapa dela inteiro. Senão, com certeza, tem gente que tem um signo solar, não tem nada a ver com o signo solar, vai ver a pessoa é super o ascendente dela. No meu caso, eu sou virginiano, né? Falam que eu sou organizado. Sou totalmente desorganizado. Mas tem pessoa que aí você vai ver o seu ascendente e você fala, caramba, esse sou eu. Porque não é só o signo solar. O signo solar é uma. Você tem que ler teu mapa todo. Entendi. Vamos lá. Vou atender os meus amigos ateus agora. Tem muita gente que não acredita em nada. Sim. Eu faço um pouco parte do time que não acredita em nada. Assim, como você lida com isso? O pessoal fala assim, isso daí é enganação. Eu falo que para a pessoa fazer, ela precisa sentir. Assim como muitas coisas você precisa sentir. Por exemplo, o amor. Você sabe como que ele existe? Agora eu sei. Ele tem comprovação científica? Não. Você só sente. Então, tem certas coisas que a pessoa ela não precisa... Os que não acreditam, eles querem, quero comprovação, quero isso. Mas aqueles que sabem, eles simplesmente sentem. Então, assim, a pessoa que não acredita, ela não vai fazer. E está tudo bem. Porque, às vezes, nessa passagem dela aqui, né, ela está assim, mas aí, conforme ela vai evoluindo, ela vai sentir que isso também faz parte. Agora eu vou fazer a pergunta mais clichê. Desculpa, mas só que eu sou obrigado a fazer, porque senão vão vir nos comentários. Por que você não perguntou, não sei o que lá? Por que você não ganhou na Mega Sena? Vamos lá. Viu os números da Mega Sena. Essa pergunta, assim, você não mais tem clichê noção. Eu sei você não tem noção do quanto eu recebo. É um pouco complexo também de explicar. Eu falo com seres, com energias, frequências e consciências de 4ª e 5ª dimensão. Nós somos seres tridimensionais. Estamos num planeta tridimensional.
E as informações que eu faço, que eu tenho para te ajudar, são de seres de quarta e quinta. Então, eu literalmente sou uma pessoa que foi enviada aqui, por isso que eu tenho esse dom, para poder alertar você. Porque uma pessoa tridimensional não consegue ter acesso assim. E eu tenho esses acessos. O que é a Mega Sena? A Mega Sena é algo dessa dimensão, é tridimensional. Você acha que as consciências de quarta e quinta dimensão vão lá e vão falar assim, claro, vem aqui, vou te dar... Não, não vão. Mas sabe por quê? Porque a intenção é que você aprenda a fazer esse valor sem precisar depender disso. E você consegue. Quando você entende aquilo que você precisa fazer, todos conseguem. Mas nem todos estão preparados para isso. Então, eles querem um caminho mais fácil e mais rápido. Mas não, a consciência de quarta e quinta dimensão não vai te passar o número da Mega Sena. Nem para mim, não vai. Então, se eu quiser ganhar, eu posso trabalhar coisas de energia, de lei da atração, talvez ali, que eu consiga ganhar. Mas através de evidência, não. São seres de quarta e quinta dimensão. Para eles, é literalmente, tipo, cara, você está perdendo seu tempo, você consegue fazer isso daí, se você quiser. E se você ganha na Mega Sena, você não sabe lidar com aquele dinheiro. Quando você faz aquele dinheiro, você sabe lidar. Então, você não fica sem ele. A pessoa que ganha, ela vai ficar pobre depois de novo. Agora, quando você aprende a fazer esse dinheiro, você fica milionário, fica rico. Eu queria ter essa experiência de ficar milionário e ficar pobre de novo. Eu queria muito, assim, ter a experiência de torrar 200 milhões. Nossa, mas acaba com o seu mental. Mas eu já tenho mental abalado. O que você está olhando para mim? Precisamos fazer autoconhecimento. Vamos lá. O que você está olhando para mim? O que você notou aqui do pessoal, da minha produção, ou meu, assim, você chegou assim... Falando com você, você assim. Conversou comigo, assim, o que você sentiu? Olha... Aí lá vem. Pode falar mesmo? Não, aqui você está em casa, aqui você pode falar o que você quiser. Pode me ofender, não tem problema. Jamais. O que eu vejo, tá? Eu vejo que você é uma pessoa que tem um pouco de medo, porque você passou por muita frustração, então você tem uma dificuldade de se abrir, de acreditar em tudo. Não só no que eu falo, mas em pessoas também. Então eu vejo que você tem um pouquinho de medo por conta de coisas que você já passou. Só que, ao mesmo tempo, você é uma pessoa que precisa de muito amor, de muito carinho, de abraço. Literalmente, para você se sentir, assim, vamos falar assim, acolhido. Assim, de início, eu vejo isso. Vamos lá, que eu sou advogado do diabo. Você não acha que você falou agora muito genérico? Que você poderia falar isso daí para qualquer pessoa? Não. Não? Faz uma pergunta. Não. Mas, olha, quando a pessoa faz pergunta, eu falo que a pessoa ela fica com medo, ansiedade, e aí você trava a tua energia também. Tanto que se eu for ler, por exemplo, se eu for atender uma pessoa presencial, eu falo que a pessoa ela não pode me ver. Eu tenho que ver ela não pode me ver. Porque quando a pessoa me vê, ela fica com medo. Ela olha para mim e aquilo causa ansiedade, causa um monte de coisa, ela trava a energia dela. Eu tenho uma amiga de Guarulhos, chama Vitória. Um abraço, Vitória. Ela é da Umbanda, se eu não me engano. Posso estar errando a religião de matriz africana. Desculpa se eu errei, mas eu acho que é da Umbanda. E aí ela fala para mim que ela faz uma amarração amorosa lá e que ela garante para mim que a pessoa vai ficar apaixonada por mim lá, garante, e ela sem cobrar, ela é minha amiga, sem cobrar dinheiro. Ela falou assim, quando eu quiser, ela vai fazer para provar para mim que existe, porque eu sou ateuzão que fala, isso daí é tudo teatro, né? E ela falou que vai provar para mim que existe, fazer uma amarração na hora que eu quiser, de graça. Você acredita nisso, nessa parte aí, ou não? Não é que eu não acredito. Eu já fui de religião, eu já fui batizada na católica, já fui batizada na evangélica, e eu conheci muito religião. E a religião ela é totalmente diferente da espiritualidade, e muita gente não faz ideia. Quando a pessoa ela faz um trabalho, ela não faz ideia do quanto ela mexe energeticamente com a energia dela e com a energia da pessoa. Só que não é a pessoa que vai receber o trabalho. É a pessoa, por exemplo, você me procurou, eu vou fazer o trabalho para você. A minha energia corre risco, a sua também. A pessoa que às vezes você vai fazer, porque tem gente que procura isso por mal. E, aliás, certo. O que eu tenho de cliente que quer fazer isso daí não está escrito. Eu falo, cara, eu não trabalho com isso. Mas a pessoa que recebe, às vezes, não faz nem cosquinha. Vem para você, que quis fazer, e para a pessoa aqui que fez. Que fez. Sim. Porque você está mexendo, né? Com energia, Tiro pela culatra, não quero. E é claro, se eu fosse pensar assim, em alguma coisa, seria algo ruim. Jamais seria. Porque, por quê, gente? É claro, você quer fazer. Todo mundo quer fazer mal para os outros. Nós estamos no mundo. As pessoas querem o seu mal. Eu não vou concordar que eu não sou uma pessoa que quero fazer mal para ninguém. Mas o que tem de pessoas, principalmente com relacionamento, pessoas não aceitam o fim de um relacionamento.
Então, muitos vêm assim querendo fazer trabalho. Eu quero porque quero essa pessoa comigo. A pessoa não entende que aquela pessoa não vai fazer bem para ela e que o próprio universo separa a pessoa quando algo não vai dar certo ali. Mas tem gente que não aceita. Ela está disposta a estar num relacionamento ruim, mesmo sabendo. Porque tem gente que sofre agressão, está em relacionamento extremamente tóxico e quer estar no relacionamento. Porque não aceita a perda, não aceita. Já tive relacionamento que a pessoa não aceitava o término de jeito nenhum. Mas eu tenho outra coisa também, que é uma maldade minha, que eu tô assim, rolando o Instagram, assim, olhando, aí veio a foto do casal, feliz. Aí eu falo, tomara que separe. E continua. Isso não existe também, né? A pessoa que vai lá querendo que o outro larga, né? Existe. Eu quero que o relacionamento e tem pessoas que querem fazer errado. até pergunta na vidência para isso. Inclusive, teve uma, assim, que eu fiquei muito brava, eu não fiz a consulta dela, ela veio assim, o ex dela estava com uma mulher e estava grávida, a mulher dele. E ela perguntou se ela ia perder o bebê. Ela veio perguntando isso para mim. Eu falei, cara, eu não vou responder isso, desculpa. Falei, por que você quer saber essa informação? Por qual motivo? Falei, me desculpa, mas meu trabalho não é para isso. Por isso que eu falo, não respondo qualquer coisa. Não é só a pessoa vir aqui e pagar, acha que eu vou responder o que ela quer. Não. Eu trabalho com pessoas que vão fazer consultas para te ajudar. O que eu te responder vai te ajudar no quê? Você vai evoluir no quê? Em nada? Então não tem por que eu te responder. Você acha que você fez a previsão sobre a Virgínia, que todo mundo foi atrás de você lá? Você acha que ela volta? Eu postei que ela volta, mas vai terminar com ele de novo. Volta e termina de novo? Sim. Inclusive, esse término é uma estratégia dela. Ah, isso daí eu sei. É uma estratégia, mas também tem... Ela não gosta dele, não. Eu já falei isso faz muito tempo. Ela não gosta dele? Ela é muito esperta. Ela é muito esperta. Sabemos também que ela é muito esperta. Ela é muito esperta mesmo. Ela é uma pessoa, assim, raiz mesmo aqui da tridimensão, que eu falo. Ela é uma esperta. E ela sabe muito bem como lidar com as pessoas aqui. Não é à toa que na CPI que ela foi, ela soube responder todos ali, né? Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela é muito esperta. Acredito que seja. Quais são os casos mais difíceis? De pessoas que não acreditam, ou não se abrem, ou que são carregadas demais, energia ruim. O que é mais difícil para você? É a pessoa que vem atrás de área amorosa. A pessoa ela não entende. Por isso que eu estou falando, ela não entende. Você pode explicar, desenhar para ela, ela quer porque quer a pessoa. Esse é o caso mais difícil. Aí você fala para a pessoa, olha, mas você pode ter um outro relacionamento mais saudável quando você cuida de você. E aí o autoconhecimento é muito sobre isso, sobre você ter a sua melhor versão. Em tudo. Tanto no relacionamento, na área financeira, em tudo. E aí, mas a pessoa não quer. Ela, pelo orgulho, sabe? Não, eu quero porque eu quero ele. Ou, enfim, ou ao contrário, porque tem homens assim também. Então, esse é o caso mais difícil, que a pessoa, você não muda a cabeça da pessoa. Eu tenho, inclusive, uma cliente que, olha, ela fez assim... Eu falo que umas 10 consultas fazendo a mesma pergunta sobre a mesma pessoa mesma falando que não dava certo. Não aceita. Esse é o caso mais difícil. É a área amorosa. Entendi. Como que agora me explica como é o seu trabalho? Assim, você atende online? Você atende pessoalmente? Como fala com você? O que é o seu trabalho? O que você oferece para as pessoas? Eu trabalho totalmente online. Eu ainda não atendo presencialmente. Como eu falei, se eu for atender, as pessoas não vão me ver ali na hora da consulta, porque atrapalha a energia, assim. Eu trabalho com evidência, trabalho com análises, né, de perfil, que é para literalmente analisar o seu perfil, como se fosse uma triagem para ver o que você está precisando. Certo. E aí tem o autoconhecimento. O autoconhecimento, aí eu já vejo a tua profissão. Qual que é a sua profissão de sucesso? Qual que é aquela profissão que, de fato, vai te trazer um sucesso? Como você falou mesmo, brincando. Eu não tenho sucesso, quero sucesso. Será que a sua profissão ela está enquadrada com o teu autoconhecimento, com a tua essência, com os seus dons? Então, Entendi. Tem a consulta para isso, tem o mapa numerológico, tem a matriz de destino, o saia da bolha, que eu falo, que é literalmente uma consulta terapêutica para identificar suas crenças limitantes. As crenças limitantes é o que te impede de conquistar aquilo que você quer na lei da atração. Então, eu falo, não adianta você estar cheio de crença limitante na sua infância. Sua infância foi horrível. E aí você fala, cara, eu quero ter um carro assim, porque a lei da atração falou que eu quero. Você não consegue. Você tem que primeiro limpar essas crenças. Porque se seu pai falou a vida inteira que você ia andar a vida inteira de um Uno, você não consegue mesmo você fazendo a lei da atração hoje. Porque lá no seu padrão do inconsciente está falando para você que você não consegue um carro assim. A culpa é do meu pai. Não, a culpa toda é nossa. A toda é nossa. Tudo. Por mais que a gente passou situações negativas também, às vezes na infância, a culpa é nossa. Porque você passou várias situações negativas, né? Passei.
Eu não ia entrar nisso, mas você falou agora, eu entrei. Eu ia não, pular essa parte. Eu não tenho problema em falar. Não tem. Inclusive, eu falo que hoje eu atendo pessoas que passaram por coisas semelhantes exatamente para que eu pudesse aconselhar essas pessoas. Certo. E como que você lida com isso, com a sua experiência ou com a experiência das outras pessoas? Como que você acha que as pessoas têm que trabalhar para superar essas coisas? Fala o que é, não precisa contar a história, mas fala o que é para as pessoas se enquadrarem nisso. Sim. Eu tive problemas assim com o pai, né? Eu fui criada só pela minha mãe quando era pequena, então eu tive ausência de pai. Eu sofri casos também de abuso. Eu também tive uma gravidez que eu acho que eu não falei também, que foi assim de uma pessoa totalmente ruim, e eu só descobri que essa pessoa era horrível literalmente depois que eu estava grávida. Então foi uma gravidez muito difícil para mim, que no começo eu literalmente fiquei muito ruim, queria tirar, que não queria levar adiante, porque eu senti que eu tinha sido violada por aquela pessoa, porque foi um caso muito assim superficial. Então eu passei por várias e várias coisas que hoje as pessoas me preocupam com coisas parecidas, e eu sinto que eu sou uma força para essas pessoas, tipo, olha, se eu conseguir chegar onde eu estou passando por essas coisas, você também consegue. E aquilo que a gente passa serve de lição, tudo. Todas as coisas negativas que você passa é para que você fique mais forte, para que você chegue mais longe. Então, certas pessoas que não passaram por situações assim não conseguem chegar a lugares que outras passaram, porque essas pessoas são mais fortes e acabam indo mais longe. Então, eu falo que nem sempre aquilo que você passou de ruim é uma coisa extremamente negativa. Também é algo que te impulsiona e te deixa mais forte para chegar onde você quer. E é dessa forma que você ajuda as pessoas que também passam por isso? Sim, completamente. Eu sou praticamente uma força e um exemplo, né? Inclusive, quando eu estou fazendo consulta e algumas pessoas tocam no assunto, bullying, então, nossa, sofri muito, muito, muito bullying. Bullying por quê? Da escola mesmo, eu era zoada, super, meus amigos me chamando de gorda. Eu era uma pessoa que tinha super amigo com os homens, eu não tinha amizade muito com as meninas. E os homens, assim, as meninas que gostavam daqueles homens, nossa, acabava comigo. Me chamava de sapatona também, me chamava de gorda. Na época, né, hoje em dia, assim, tipo assim, tudo é crime, né? Mas naquela época, assim, ainda era liberado. Falava na frente da professora e nada acontecia. Mas eu sofri muito, muito bullying, sim. Então, hoje, quando eu atendo pessoas assim, eu sei exatamente o que elas precisam ouvir. Porque foi coisas assim que eu não tive apoio e que eu precisei buscar sozinha. Então, é o que eu falo. Até essas coisas negativas fazem com que a gente busque e acaba ficando cada vez mais forte, mais sábio. Eu pedia muito sabedoria e hoje eu me considero uma pessoa muito sábia. O restante do nosso ano aí vai ser tranquilo? Ou você está vendo alguma coisa? Você viu que uma das coisas que eu falei era sobre as quedas dos aviões. Certo. Eu falei sobre isso, e isso é por conta da frequência mesmo do universo. Então, assim, ainda terá mais quedas de aviões. Inclusive, hoje eu vi uma outra, infelizmente, por conta que, literalmente, o GPS ele não está conseguindo acompanhar a frequência do universo. O nosso universo está atrasado. Então, era para ele estar assim, outra frequência. E aí, as coisas que geram energia, internet, luz, força, não está conseguindo acompanhar. Então, além das quedas do avião, eu também falei sobre as grávidas. Esse ano está muito perigoso para pessoas que estão engravidando e acabaram de ter bebê, por conta também da frequência do universo. E um jeito dessas pessoas se blindar também é através do autoconhecimento, você acredita? Porque as pessoas elas vão identificar aquilo que elas conseguem mudar nelas. Porque até a perda de uma gravidez, que é algo muito delicado, também é sobre lição. A mãe ela precisa aprender alguma coisa com aquela perda. Toda perda que você tem, que seja um carro, que seja um eletrodoméstico seu, tudo é para que você aprenda algo. Então, as pessoas, quando elas entenderem isso, assim, muita coisa serão. Como eu falei, será que a gente não está vivendo mesmo no inferno? Porque tudo é sobre lição. Você precisa passar por uma coisa ruim para entender que aquilo ali era errado. Certo. Por que precisa ser assim? Entende? Então, tudo que a gente passa de ruim acaba sendo positivo para a gente, de onde a gente vive. Eu vou encerrar a entrevista porque ela está quase me convencendo. Eu deixei de fazer alguma pergunta que você queria responder? Não. Você ficou esclarecido assim, com as dúvidas que você tinha em relação ao trabalho? Eu acho que sim. Eu entendi o que você faz, o que você oferece, como você... Eu entendi tudo. Espero que os nossos ouvintes na rádio e telespectadores na TV e no YouTube também tenham entendido da maneira que eu entendi. Sim. Mas hoje ficou bem claro.
Como que as pessoas te procuram por onde? Pelo Instagram? Pelo Instagram acho que é mais fácil. @Juvidente. Juvidente. É mais fácil. Ju, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por ter feito uma consulta grátis comigo. Não, né? Claro. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz mesmo de estar apresentando um pouquinho do que eu faço, que é só um pouquinho, né? A pessoa ela tem que viver a experiência para entender do que eu falo mesmo. Pessoal, como nós prevíamos, esse foi mais um Além dos Outdoors, o programa aqui de entrevistas feito pela Pureza Filmes. Lembrando sempre, você perdeu, chegou no finalzinho do programa, na TV, na rádio, corre lá no YouTube, está completo lá, você pode rever essa entrevista. Obrigado, Pureza Filmes, que faz toda a técnica aqui. Até o próximo programa. Tchau.